Em 1999, setembro, eu fui para a Índia, em Varanasi. Varanasi é a cidade principal do hinduísmo. O hinduísmo nasceu na Babilônia, no tempo da Torre de Babel, mas ele não floresceu lá, ele floresceu na Índia, em Varanasi. Ali passa o rio Ganges, que é o principal rio da Índia. Ele tem 2.150 quilômetros de extensão e Varanasi fica às margens desse rio. Esse rio, segundo Flávio Joséfo, é um dos 4 rios mencionados no Éden. Rio muito importante, portanto, até do ponto de vista espiritual. E eu fiquei num hotel, eu passei vários meses nesse hotel, Plaza Inn, 3º andar. O tempo que eu morei em Varanasi, eu fiquei naquele hotel e naquele quarto. Nesse ano, em fevereiro, eu passei uma semana em Varanasi. Todo ano eu vou lá. E eu sempre quis ficar naquele quarto, naquele hotel, nunca havia dado certo. Porque foi em 1999. E dessa vez eu falei, eu vou tentar de novo. E fui mais alguns irmãos visitar o hotel, estava em outro hotel. E nesse outro hotel deu um problema e eu tive que ceder o quarto. E quando eu cheguei lá no Plaza Inn, nós conversamos com o gerente e disse, o quarto está ocupado, é o 301, o quarto está ocupado. Mas eu queria pelo menos ir lá tirar uma foto. Subimos, o gerente, eu e mais 2 ou 3 irmãos, e quando nós estávamos, assim, já íamos tirar a foto perante o quarto estava ocupado com um casal, eles saíram naquela hora, e eles tinham feito o check-out naquela hora, então era minha oportunidade, e eu fiquei durante vários dias naquele quarto. Aquele quarto, ele olha do outro lado da rua para um templo hindu, onde eu assistia algumas das cerimônias hindus, quando, por exemplo, os pais estavam dedicando os seus filhos aos espíritos, aos deuses hindus, e então eles fazem assim uma panela de um corante, um é preto e outro é vermelho, e o sacerdote molha a mão ali, passa assim na criança, de um lado, depois do outro, de um lado vermelho, do outro lado preto, né? Aquele corante. A criança fica muito parecida com um demônio, dessa forma, muito mesmo. Eu tinha visto aquilo e, enfim, numa noite, eu acordei ali naquele quarto 301, eu acordei mais ou menos 2 da madrugada e não tive mais sono durante quase todo o resto daquela noite. E Deus me deu uma revelação, um ensino naquela noite sobre o extremo da graça de Deus. O dia que eu cheguei em Varanasi, em setembro, no começo de setembro, dia 9, por aí, que eu peguei o hotel o táxi para o hotel, eu assentei no banco de trás do táxi e
eu experimentei uma graça de Deus, ou a graça de Deus, como eu nunca havia experimentado. Eu estava ali para morar ali, para viver ali, quem sabe morrer ali. E a graça de Deus ali naquele táxi começou a me visitar de uma forma tão estranha, tão diferente, tão nova, que eu entendi o que Davi quis dizer no Salmo 63. Tua graça é melhor que a vida. Naquele dia, porque antes de ir para lá, naquele ano, no começo do ano, ali perto de Varanasi, um missionário australiano, ele e um filho de 10 anos e outro de 8 anos, foram queimados vivos ali perto de Varanasi. E eu ficava pensando se algo acontecesse comigo, não é? De uma tortura, de morrer. Naquela época, ali em Varanasi, você não podia assim pregar publicamente o Evangelho. Mas eu experimentei a graça de Deus, que tirou do meu coração todo medo, toda preocupação. Não era medo propriamente, mas e de repente eu sou fraco e tudo, eu estava sozinho, mas todo medo foi retirado do meu coração, naquela ida do hotel, do aeroporto para o hotel, ali no táxi. Então ali eu experimentei algo da graça de Deus, que eu nunca havia experimentado. E é sobre essa graça que eu quero falar para vocês agora à noite, amanhã de manhã, amanhã à tarde e domingo de manhã. Eu não sou assim pregador é o pastor de vocês. Eu não sou não, eu não sei pregar não. Mas eu gosto de ensinar. Ensinar eu acho que eu sei. Então eu quero ensinar um pouco para vocês sobre a graça de Deus, que Ele tem me ensinado. O que Ele tem me ensinado, daqui até domingo de manhã eu quero tentar, sim, passar para vocês, né? Em Efésios, capítulo 2, Paulo fala dessa graça, né? Ele fala dessa graça. Ele fala... A partir do versículo 4, Efésios 2, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Só um aspecto eu quero chamar a atenção aqui agora, nesse texto que nós lemos. Você veja que no 4 ele fala que Ele é rico em misericórdia, Ele é grande em amor, versículo 4. Mas logo adiante, irmãos, o que ele fala? Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. É algo extraordinariamente grande.
que Ele quer nos revelar. E é sobre essa graça que eu quero falar para vocês de hoje até domingo, porque pela graça sois salvos, pela graça sois salvos, né? Então não é algo meu, não é algo que vem de mim a minha salvação, é a pura graça de Deus que me salva, não é? Agora, irmãos, qual o caminho que Deus tem para essa igreja, para as igrejas brasileiras, para a nossa nação? Eu sei que todos que estão aqui gostariam demais de ver a nossa nação ser visitada pela graça de Deus, amém? Todos nós gostaríamos que esse vento soprasse sobre a nossa nação, entendeu? Então, o que há de ser da nossa nação, sem essa graça aqui, que Deus tem para ela? Como essa graça se manifestaria de maneira, assim, na minha vida, na vida de cada um de nós? Porque Ele quer nos mostrar a extrema riqueza da sua graça. Aqui Paulo é muito interessante, porque ele fala que a misericórdia, né, é rica, o amor é grande, mas a graça é suprema. Como conduzir essa igreja, como conduzir a nossa nação para experimentar essa graça, a graça de Deus? Como é a graça que salva? Como essa salvação poderia alcançar toda a cidade de Unai, sem faltar nenhuma pessoa aqui na cidade que não fosse alcançada pela graça de Deus? A gente pensa, Senhor, mas tem jeito? Tem jeito, porque Ele disse: dar-te-ei a cidade dos seus inimigos. Se Ele está dizendo que me dá a cidade, Ele está dizendo que dá a cidade toda. A é artigo definido, Ele não está falando de uma parte da cidade. Então, como alcançarmos um nível da graça de Deus que nos conduza, nos leve a ganhar toda essa cidade para Jesus? É sobre esses assuntos que eu quero estar conversando com vocês até domingo. Volta comigo para Deuteronômio 33. Será que seria possível viver isso aqui? Pois nós vamos mostrar, eu creio que sim, irmãos, eu creio que sim. Deuteronômio 23, versículo 25. Sejam de ferro e de bronze os teus ferrolhos, e como os teus dias durará a tua paz, ou o teu descanso. O texto completo seria até o 29, eu não vou ler agora. Então veja, irmãos, como os teus dias, Ele está nos oferecendo algo
que eu posso viver 24 horas por dia, o tempo todo, será o teu descanso, a tua paz. Como trazer paz à nossa nação? Como não abrir os jornais, os sites de notícias e vemos ali notícias tão tristes que nós, com uma certa frequência, temos visto, não é? Essa semana, lá na minha cidade, Trindade, 2 jovens foram torturados até a morte, bem jovens. Eles tiveram que primeiro abrir a vala onde seriam sepultados. Abriram a vala, mataram eles, jogaram lá dentro, puseram fogo. Quando nós vamos ficar sem notícias tão tristes como essa? Quando que as drogas não vão ser fonte para milhares, centenas, milhares de mortes no Brasil? Meditando nisso, irmãos, e naquela noite lá em Varanasi, esse ano, em fevereiro, o Senhor me conduziu para Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Eu vou ler a última frase do verso 22. Quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Essa palavra foi a primeira palavra que me veio naquela madrugada, irmãos. Tolo. Se eu chamar você de tolo, eu estou sujeito ao fogo do inferno. Então, meditando nessa palavra, é que o Senhor começou a me ensinar sobre o caminho pelo qual nós podemos alcançar a graça de Deus e viver essa graça em nossa vida, né? Quando o Senhor falou isso aqui, irmãos, Ele estabeleceu o extremo da justiça de Deus. Basta eu chamar você de tolo. Se eu não resolver essa situação perante Deus, eu vou para o inferno. É o que ele está falando aqui. Então, nós vamos entender o extremo da justiça de Deus, para podermos entender sobre o extremo da graça de Deus. 2 extremos. O extremo da justiça e o extremo da graça, né? Qual é o extremo da justiça de Deus? Está aqui. Aqui. Né? Vamos supor que esse fosse o menor pecado que alguém pudesse cometer. Não me interessa agora informar ou estudar se é ou não o menor pecado. Só que o Senhor disse que se eu chamar alguém de tolo, eu vou para o inferno caso eu não resolva essa situação. Eu irei para o inferno, entendeu? Se eu chamar alguém de tolo, né? Então, vamos supor que esse seja o menor pecado que existe, digamos, esse é o menor, né? Esse é o menor pecado que existe, né? Abra para Levítico, capítulo
18. Verso 5. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo-os o homem viverá por eles. Esse aqui é a lei pura. Se eu cumprir aqui em Romanos, aqui está dizendo que se eu cumprir toda a lei, eu tenho salvação. É o que está aqui. Para que eu tenha salvação, eu preciso de alguma forma cumprir toda a lei. Mas vocês vão entender, não escandaliza não, que não vamos explicar isso, né? Se eu cumprir toda a lei, eu vou para o céu. Volta para Romanos, capítulo 10. Romanos 10. Paulo fala assim: ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei, viverá por ela. A mesma coisa, né? A lei veio por Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus, né? Então, qual seria o extremo da justiça? Se você chamar o seu irmão de tolo, você vai para o céu, vai para o inferno. Então, a lei, irmãos, ela nos conduz a um lugar. Olha aqui comigo em Deuteronômio 28. Deuteronômio 28. A lei nos conduz a um lugar de desespero. Será que você conseguiria ficar a vida inteira sem chamar alguém de tolo? Não é? A lei, olha aqui, ó, em Deuteronômio 28, verso 1: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Então, a lei, irmãos, ela está condicionada a um si. Lei. Vocês vão ver no desenvolver do estudo que isso aqui é impossível. Quer dizer, é possível, mas ninguém nunca cumpriu. Porque aqui está dizendo: se ouvires a minha voz, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos. Você é capaz disso? Então, a lei, ela nos conduz a um momento de desespero. Miserável homem que eu sou. Quando Paulo se coloca debaixo da lei, ele conclui que o que ele quer fazer não faz, o que ele não quer ele faz. Então, no fim, ele fala: miserável que eu sou. Quando Paulo fala em Romanos 7 sobre a lei, ele vai falar em Romanos 8 sobre a graça. Então, a graça é a resposta de Deus à lei. Vamos lá, vocês vão entender. Fica firme aí, porque a introdução pode trazer alguma confusão na sua cabeça, mas no decorrer da conversa vocês vão perceber a importância de conhecermos e vivermos na graça de Deus, não é? Quando, irmãos, aqui, então, se eu fizer, veja o verso 2, Deuteronômio 28, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, e virão sobre ti, e te alcançarão todas essas bênçãos. Mas eu tenho que cumprir
fazer tudo que Deus mandou fazer. Toda a lei. Eu preciso cumprir toda a lei. Aí todas essas bênçãos vão me alcançar, entendeu? Tem um jeito? Tem. Vocês vão entender que tem. Tem um caminho? Tem. Vocês vão entender que tem um caminho. Quando o Senhor, antes da criação do mundo, lá na eternidade passada, porque Deus, irmãos, Deus ele se move na eternidade. Para Ele, o que aconteceu 1 bilhão de anos antes, o que vai acontecer 1 bilhão de anos depois, para Ele não tem diferença, porque Deus se move na eternidade. Então, antes da criação do mundo, irmãos, Deus fez um plano para salvar o homem. E a primeira coisa que Ele fez foi gerar uma imagem. Quando Ele gerou, porque o verbo, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então a primeira coisa que ele fez, irmãos, foi ele gerou uma imagem. No princípio era o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, no princípio, só tinha essa imagem na eternidade. Por isso, lá na frente, quando o Senhor cria o homem, a imagem e semelhança de Deus. Quer dizer, Ele havia criado uma imagem na eternidade passada. Aí, quando o homem foi criado, Ele criou de acordo com a imagem que já existia. Então, essa imagem que já existia é a figura da graça de Deus. Só que essa graça de Deus, para que ela se manifestasse, era necessário que a justiça de Deus fosse estabelecida. E lá na eternidade, Ele falou assim para o filho, né? Ainda nem havia essa definição perfeita de filho. Essa definição só veio quando o Senhor foi gerado no ventre de Maria. Então, lá na eternidade passada, Ele criou essa imagem que falava da sua graça, mas para que a graça se manifestasse, era necessário que a justiça se estabelecesse. Não existe a manifestação da graça na sua vida, na vida dessa igreja, na vida da nossa nação, sem que a justiça se estabeleça. Não tem como. Aqui em Deuteronômio ainda, olha o que ele fala no versículo 15, 28, 15. Será, porém, que, se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, não cuidando de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Quer dizer, se você, Tiago ensina isso, se você quebrar um mandamento só, você quebrou todos. Então, a lei é necessária. Paulo fala que a lei funciona como aio. O que é o aio? Eram aquelas pessoas que ajudavam o cego a atravessar a rua, ou uma criança. Então, a lei funciona como aio.
E ela precisa funcionar como aio na sua vida. Primeiro, para que você possa experimentar a graça de Deus. Senão você vai viver a vida inteira, mas não vai experimentar a graça de Deus conforme Deus deseja que você experimente. Então, a lei precisa me conduzir. Eu preciso conhecer, e se você quiser conhecer o que é maldição, por favor, leia isso aqui. Leia do 15 até o final. É maldição para sobrar. É para a gente ficar desesperado mesmo. Então, lá na eternidade passada, irmãos, o que o Senhor fez? Primeiro ele criou uma imagem. Essa imagem ele chamou de filho. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então a imagem, ela foi gerada. O filho não. O filho não. Isaías 9:6. O filho não foi gerado. Mas a imagem foi. Um dia ele gerou uma imagem, porque amanhã ele ia criar o homem, ia criar você. Eu acho que o som pode melhorar, viu? Eu não sei se é o microfone meio longe, mas está um pouquinho, eu não sei, aqui o som é legal demais. Acho que é o microfone. Diminui um pouquinho onde é que eu falo com o pessoal do som? Ali? Diminui um pouquinho o PA. Deixa eu ver como fica. Eu vou colocar o microfone mais perto. Alô? Alô? Está ouvindo lá atrás? Tá. Diminui mais um pouquinho. Está ouvindo lá atrás? Lá daquele lado, está ouvindo? Lá daquele lado. Tá legal. Vamos ficar assim. Então, irmãos, presta atenção. Foi feito então um plano para salvar o homem, né? Você e eu, toda a humanidade. E o pai colocou uma condição para o filho. Você quer ir? Falou, quero. Você quer descer lá? Quero. Você sabe o que vai acontecer com você lá? Sei. Então, eu vou falar para você, meu filho, o extremo da minha justiça, para que você leve o mundo a conhecer a minha graça, você vai ter que viver o extremo da minha justiça. Qual é, pai, meu pai? Se você lá embaixo, um dia, você chamar alguém de tolo, eu vou ter que mandar você para o inferno. Foi o que ele falou para o pai. Que o pai falou para o filho. Por isso Jesus faz a afirmação. Era o padrão no qual ele precisaria viver aqui embaixo. Para que ele pudesse nos ensinar e estabelecer a eterna graça de Deus, a suprema riqueza da sua graça. Aí mais tarde então ele criou o homem. E como o homem rejeitou a graça dele, lá no Sinai, ele escreve em 2 tábuas os 10 mandamentos. Ele, Deus, Pai, ele prepara as tábuas e escreve nelas os 10 mandamentos.
E Moisés sobe o monte com aquelas tábuas, desce do monte com aquelas tábuas. Ele ficou lá 40 dias. Ele desce do monte com aquelas tábuas, escrito nelas os 10 mandamentos. Quando ele desce, irmãos, o segundo mandamento tinha sido quebrado. Não farás para ti imagem de escultura. O que o homem tinha feito? Uma imagem de escultura. Olha aqui em Êxodo, capítulo 19, para você entender um pouco isso. Nós entendermos, perdão. Que eu não entendo também não, irmãos. Isso aqui é meio confuso para mim. Mas eu estou tentando, entendeu? Eu estou tentando entender. Eu estou no beabá aqui, mas estou tentando. E Deuteronômio 19:6. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Ok. Isso antes dele subir para o monte. Ele está dizendo para o seu povo, Deus Pai, que o meu povo vai ser um reino de sacerdotes e uma nação santa. Quer dizer, as 12 tribos. Quando ele desce do monte, Moisés, o povo tinha feito uma imagem de escultura. O povo usou o ouro, os braceletes, os enfeites que haviam recebido dos egípcios para construir o bezerro de ouro. Quando o povo fez aquilo, o povo perdeu o sacerdócio, perdeu o relacionamento com Deus. Havia feito um bezerro de ouro. Aí Deus, na sua manifestação da graça, porque esse reino aqui, irmãos, que ele está falando, aqui, reino de sacerdotes, esse é um reino eterno, que Deus está formando, através daqueles que aqui embaixo, experimentaram o extremo da graça de Deus. Esse reino, lá em cima, é eterno, é somente para esses que aqui embaixo experimentaram, de uma certa maneira, a graça de Deus, a suprema riqueza da graça de Deus. Esses, lá em cima, vão participar de um reino, que será o lugar mais alto do universo, por toda a eternidade. Esse reino, ele não está ligado aos dons, por exemplo. Esse reino, ele está ligado, irmãos, assim, por exemplo, não é o apóstolo que vai alcançar, ou o profeta que vai alcançar, ou se você fez muitas curas, e por isso você vai alcançar, ou você tinha o dom de milagres, o dom de ensino. Não está falando de dom, não está falando do tamanho da sua igreja, não é isso. Está falando de um reino onde o analfabeto pode alcançar. Uma pessoa lá no interior da Somália, que nunca ouviu falar de Jesus, foi salva pelo Evangelho eterno, também pode alcançar. Deus não faz acepção de pessoas. Esse reino, uma criança pode alcançar. Uma pessoa que se converte com 80 anos pode alcançar.
Será um reino, irmãos, onde a suprema riqueza da sua graça será conhecida e multiplicada. E quando o Pai envia o Filho, irmãos, Ele fala, o padrão é esse, para que o mundo conheça a minha graça, primeiro tem que conhecer a minha justiça. Escute isso. Para que alguém conheça o extremo da graça de Deus, precisa conhecer o extremo da justiça de Deus. Como isso funciona? Funciona assim, ó. Quando Moisés desce do monte, 11 tribos, ele fala assim, ó, quem é pelo Senhor, venha para o meu lado. 11 tribos não vieram. Só veio a tribo de Levi. 11 tribos ficaram com o bezerro de ouro. Então eles desprezaram a graça de Deus. A graça não pôde se manifestar. Porque eles preferiram o bezerro de ouro. Gerou-se um sacerdócio inferior. Quase uma improvisação. Gerou-se um sacerdócio, irmão, onde o cordeiro tinha que morrer. Então, por exemplo, se um chefe de família, lá fora, né? Porque as 11 tribos ficaram lá fora, e se ele cometesse um pecado, por exemplo, ele traiu a esposa dele, e agora? Ele tem que pegar um cordeiro, sem defeito, levar o cordeiro lá no átrio do tabernáculo, lá no deserto, e sacrificar o cordeiro pelo pecado dele, qualquer pecado, até se ele tivesse xingado alguém, você é um tolo, você é um inútil, ele teria que matar o cordeiro para resolver o problema. Aí o pecado dele estava perdoado. Então Deus imaginou, eu estou usando uma expressão apenas didática, Ele imaginou uma forma de que a gente não fosse para o inferno. De que de alguma forma a graça dele me alcançasse. E então, durante muitos anos, se a pessoa pecou lá, ele tinha que sacrificar o cordeiro, para que o pecado dele fosse perdoado. Não tinha outra forma. Só assim ele poderia alcançar a graça do cordeiro. Quer dizer, o cordeiro teria que morrer. Então preste atenção. Sem morte, não alcança a graça de Deus. Porque enquanto no tempo da lei, o cordeiro tem que morrer, depois, quando vem o tempo da graça, sou eu que tenho que morrer. Que apresenteis vossos corpos por sacrifício. Então, na lei, o cordeiro morre, na graça, eu morro. Então, você não pode viver a graça sem morte, entendeu? Quando o pai de família, ou qualquer pessoa, lá no Velho Testamento, ele cumpria aquele ato por fé.
Ele alcançou a graça de Deus, ele foi perdoado, porque ele creu que se ele sacrificasse aquele cordeiro, ele seria perdoado. Hoje é a mesma coisa. Só que agora quem tem que morrer sou eu. Não é mais o cordeiro, sou eu, não é? Então, irmãos, então aqui nós temos o quê? O nível de justiça que Deus estabeleceu para que o homem não fosse para o inferno, se ele alcançasse esse nível de justiça. Porque sem alcançar esse nível de justiça, você está condenado ao inferno. Vamos estudar isso, examinar isso, né? Os salvos do Velho Testamento, irmãos, eles não foram para o céu imediatamente. Foram não. Eles foram para um lugar que é aqui embaixo da terra. Esse lugar é descrito várias vezes na Bíblia, que esse lugar é dividido entre o Hades, ele pode ser chamado de Hades, né? Ou Sheol, Sheol é no hebraico, não é? Tem um lugar chamado também de paraíso. Esse lugar é para onde um lugar de delícias, mas não é o céu. Ainda não. Por quê? Porque Jesus ainda não tinha morrido. Somente depois da morte dele, Paulo fala que ele levou cativo o cativeiro, Davi também fala, que ele levou cativo o cativeiro. Eles estavam lá presos. Eles só foram soltos no dia em que Jesus ressuscitou. Não foi no dia em que ele morreu. Foi no dia que ele ressuscitou. É que todos os salvos do Velho Testamento foram libertos. Entendeu? Então, para que a graça de Deus pudesse ser conhecida dos homens, foi necessário que ele manifestasse o extremo da sua justiça, irmãos. Irmãos, esse estudo tem mais de 40 páginas, eu estou na terceira, como é que eu faço? Né? O pastor vai ter que me dar mais tempo, né? Aqui não pode pregar depois das 10 da BO, não dá? Aqui depois das 10 da BO, não dá, pastor? Né? Eu estou... Então... Ok. Ixi, eu só tenho meia hora, ó. 35 minutos. Ele me deu, tem mais 35 minutos. Né? Eu sou obediente. Irmãos, em João 8, quando ele disse à mulher adulta, nem eu tampouco te condeno. Porque ele falou, quem tiver sem pecado, atire a primeira pedra. É uma história muito conhecida da Bíblia. Aí no final, quando o pessoal foi todo mundo embora, ele falou, ninguém te condenou? Não. Então eu falo, então eu também não te condeno. E ele falou, portanto, vai e não peques mais. Veja bem, ao dizer isso, algo extraordinário estava acontecendo. Pela primeira vez no universo. Que não aconteceu nem na época da criação dos anjos, que foram criados antes da fundação do mundo. Ele falou assim, ninguém te condenou? Não, então também não te condeno. Portanto, vai e não peques mais. A única pessoa, irmãos, que podia dizer isso, era Jesus.
Não tinha mais ninguém que pudesse dizer isso. Porque ali estava, perante aquela mulher, a extrema manifestação da graça de Deus. Irmãos, ele mandou aquela mulher para o COT, para fazer o curso do COT? Mandou? Não. Irmãos, o COT vai perder o emprego. Irmão, eu amo o COT, é uma pessoa extraordinária. Eu fiz o curso do COT. No caderninho, anotei tudo. Fiquei sentado aí onde você está. Entendeu? Não foi nessa igreja, mas assim, bem pertinho dele, anotando tudo. Entendeu? Quando eu sento para ouvir, eu sento com o meu caderninho na mão. Eu anoto tudo, né? Porque o COT é necessário. É por falta da graça de Deus na igreja. Só isso. A igreja brasileira, irmãos, ela está no tempo, ela está no sacerdócio de Levi. Ela não está experimentando a graça de Deus. Porque Jesus podia ter falado assim, ó: ô mulher, você foi pega em flagrante adultério. Estava todo mundo aqui com pedra para te apedrejar. Você tinha que morrer pedrejada, porque está lá em Levítico. Só que ninguém mais podia falar aquela frase. Porque ele falou assim, ó, a hora que ele falou, né? Nem eu tampouco te condeno. A graça nunca condena. A graça jamais condena. A lei condena o tempo todo. Você já condenou alguém hoje? Você já descobriu alguém hoje? A graça não descobre ninguém. Quando ele lavou os pés de Judas, ali estava a manifestação extrema da graça de Deus. Será que ele sabia que Judas era ladrão? João sabia, porque João fala que ele era ladrão, e ele metia a mão, ele era o tesoureiro. Por que ele não mudou o tesoureiro dele? Por quê? Irmãos, ele não mudou o tesoureiro dele para nos ensinar o perigo do amor ao dinheiro, porque Judas foi para o inferno. O amor ao dinheiro leva para o inferno, entendeu? E aqui, irmãos, eu tenho pensado nisso, sabia? Eu não quero ter mais nada, não. E amor ao dinheiro é muito perigoso, irmãos. Até eu fiz um estudo sobre o índice de avareza. Então, com esse estudo dá para medir o índice de avareza que uma pessoa tem. Eu ia medir no meu, entendeu? O meu próprio índice de avareza, né? Aqui em João, volta para João 1. João 1, dá para você ficar estudando João 1, um ano. Verso 17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Olha o 16. Porque todos nós temos recebido sua plenitude e graça sobre graça. Aqui está falando de um processo. Então, o que é a lei? A lei é um lugar onde, por exemplo, como
eu vou tentar explicar isso. Imagina você, o obreiro, acho que assim vai entender. E o funcionário. Você é obreiro da igreja. Ou você é funcionário. Tem obreiro que funciona como funcionário. Ele é obreiro, mas a atitude dele mostra que ele é funcionário. Então, quando chega na hora do almoço, é bom ver isso lá nos intensivos. É uma briga pelo primeiro lugar. Você bem não termina a última aula, o momento final, e o pessoal já vaza para a fila do almoço, né? É lei. E eu tenho aprendido sobre isso, irmãos. Deus tem me ensinado sobre essa questão aí. Nós temos que entender esse princípio aqui. Porque se nós não entendermos, irmãos, a nossa nação não vai ser alcançada pela graça de Deus. Para que nossa nação seja alcançada pela graça de Deus, você e eu precisamos experimentar o extremo da graça de Deus. Vai, não peques mais. Irmãos, quando alguém experimenta a graça, fica muito difícil pecar. O pecado vai ficando tão longe, tão impossível de acontecer. Não vou dizer que não peca. João fala que não é possível não pecar de vez em quando, né? Mas é que esse de vez em quando seja uma vez hoje, outra vez daqui 10 anos. O funcionário, ele, 5 minutos antes de terminar o expediente dele, ele já está arrumando os papéis, arrumando tudo. O obreiro não. Terminou o tempo, ele vai pensar, ele vai trabalhar, ele vai ver o que tem que fazer mais. Talvez não fez um telefonema, talvez alguma situação não foi resolvida. Então tem pessoas que se comportam como, são obreiros, mas se comportam como funcionário. Deus não precisa de funcionário. Deus não trabalha com funcionário. O funcionário está de olho no relógio. Se ele está datilografando uma página, perdão, eu sou do tempo da datilografia, né? Eu me lembro, irmãos, eu tenho uma máquina de datilografia que eu ganhei do meu pai quando eu passei no vestibular, entendeu? E antes, meu pai não gostava de crente, cordou o cordão umbilical, quando eu converti tudo. Mas depois ele entendeu, e até, graças a Deus, ele já morreu, mas ele está com Jesus. Então, eu sou do tempo da datilografia, né? Mas digamos que você está digitando uma página, não é? E você, mas... puxa, já são 6 horas, eu ainda vou demorar mais 15 minutos para digitar. Quem está na lei não digita o resto. Quem é funcionário não digita o resto, entendeu? E eu uso nesse momento a história, uma história de um escritor famoso, me esqueço o nome dele agora, que é Esopo. Esopo conta, é um escritor romano, a seguinte história, muito ilustrativa. Tem lá um sábio e o seu discípulo, né? E naquela hora passa na frente dos dois um coelho correndo
toda velocidade. Em seguida passa uma raposa atrás do coelho. E os dois somem, em alta velocidade. O sábio pergunta para o discípulo: quem você acha que vai ganhar essa corrida? O discípulo responde: ué, é a raposa, porque a raposa corre mais do que o coelho. Ele falou: você está enganado. O coelho vai ganhar essa corrida, porque o coelho corre por sua vida, e a raposa corre por um prato de comida. O coelho vai ganhar. O funcionário trabalha por um prato de comida. Esse tipo de crente precisa acabar. Que trabalha por um prato de comida. Trabalha para Jesus por um prato de comida. E tem muito pastor que faz isso, sabia? Tem muito pastor que trabalha por um prato de comida, né? Então eu venho pregar aqui, já negociei com o pastor ali, ó. E eu pedi 20 mil pelo final de semana, né? Aí nós negociamos para fazer um menos e tal. Baixei para 15 e tal, e tudo, né? E assim fixamos em 10 mil, ele achou ainda meio muito, estamos negociando, entendeu? Tem pastor que ministra por um prato de comida, irmãos. Tem adorador que a adoração, irmão, você me machucou hoje, 6 aí, ó. Ah, não, meu coração não está tão forte assim não, entendeu? Mas está assim, meu coração está forte, né? Irmãos, porque o que acontece no Brasil, irmãos, lá em Brasília, não é culpa dos ministros do STF, é culpa dos pastores, que estão todos em Levi, não conhecem a graça de Deus, portanto precisam trabalhar por um prato de comida. E tem pastor aí bem guloso, porque tem pastor aí que está ganhando 50 mil por mês. Eu faria por menos da metade, entendeu? Entendeu, irmãos? Então, começa aqui, ó. Então, irmãos, a lei veio por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus. Mas vamos continuar o raciocínio, o estudo propriamente, né? Quando ele disse, vai, não peques mais, Jesus era a única pessoa no universo que poderia dizer aquilo. Por quê? Porque ele nunca tinha pecado. É por isso. Então eu tenho que ter meus pecados resolvidos para que eu possa tirar alguém de um certo lugar e conduzir essa pessoa para a graça de Deus, para a salvação que há em Jesus. Essa talvez seja, irmãos, a principal razão, porque os poucos crentes ganham almas de fato. Eu vi um estudo, pastor Vanderlust, agora recente, onde na igreja, nas nossas igrejas, de modo geral, 10% dos crentes ganham uma alma por ano. Irmãos, essa informação é... Porque as igrejas hoje, elas não estão enchendo de pessoas salvas, mas de pessoas que vêm por causa dos dons, porque tem cura, tem aquilo, tem campanha, bonito, tudo, faz, e tal, as pessoas vêm, a igreja enche, né?
Então, o fato é que os pastores, irmãos, hoje, estão trabalhando por um prato de comida, estão matando a igreja. O funcionário, pastor funcionário, né? Obreiro funcionário, estão aí por um prato de comida. Então, quando Jesus falou aquilo, ele podia falar, ele podia falar, ele podia jogar pedra naquela mulher, ele podia, mas ele não jogou, porque ele colocou a condição: quem tiver sem pecado, jogasse pedra. Ele colocou a condição. O problema é que nós jogamos pedra, não é? Por que nós jogamos pedra? Porque não estamos debaixo da graça. Não estamos experimentando de verdade a graça de Deus. Então eu jogo pedra. Porque eu não conheço de fato a graça de Deus. De março para cá, irmãos, dia 2 de março, eu me tornei pastor de uma igreja que eu já pastoreei. Pastorei aquela igreja há cerca de 6 anos, um pouquinho mais, na década de 80. E uma igreja que eu e a Lili fundamos em 64, quando eu fui para a cidade de São Luís de Montes Belos, no interior de Goiás. Depois, aquela igreja passou por 3 pastorados, que os 3 somaram 24 anos. Só que agora o pastor, que é meu filho espiritual, caiu em pecado, de maneira muito feia, e teve que deixar o pastorado. E Deus me conduziu de volta lá. Era preciso e foi de Deus, porque Deus tem uma promessa para aquela cidade, irmãos, e para aquela igreja, e comigo ligado com aquela igreja, eu e minha esposa ligado com aquela igreja. E quando o pastor caiu, o Senhor me fez lembrar a profecia da década de 70, irmãos, quase 50 anos depois da profecia. Ele me fez lembrar. Deus não esquece das suas promessas, nunca esquece das suas promessas, irmãos. E eu voltei para lá, para o cumprimento das profecias sobre aquela cidade e aquela igreja, e também o meu ministério. A MCM nasceu lá, naquela igreja. O Ministério Ouvir e Crer nasceu lá, naquela igreja. Então Deus começa a restaurar. E só que, o que aconteceu? A esposa do pastor que caiu, voltou para a cidade. E está formando uma outra igreja, com aquela igreja que o pastor dela praticamente destruiu, em todos os sentidos. Um homem, irmãos, que eu amei, que eu ganhei para Jesus, que eu discipulei. Mas ele foi se distanciando de mim, irmãos. A comunicação foi acabando. Ele me chamava de pai, agora não chamava, eu não aceito ninguém me chamar de pai, mas me considerava como pai espiritual dele. A esposa voltou para lá e começou uma igreja. Enfim. Aí, irmão, tem assim, atitudes estranhas, muito esquisitas. E uma mulher de Deus, irmãos. Só que a Bíblia manda orar por aqueles que perseguem a gente. Está me difamando, sabe, lá na rua, dizendo que eu minto, que eu não pago o que eu devo.
Mas a Bíblia manda orar. Jesus fala, é a graça, né? A graça manda a gente orar, né? Eu comecei a orar por ela, hoje já orei por ela. Também não estou fazendo aquela oração intercessória, né? Mas eu estou orando, entendeu? Mas eu estou orando por ela, entendeu? Eu vinha, em fevereiro, quando eu voltei de uma viagem de 21 dias para o exterior, não, 25 dias, em fevereiro. Essa história até contei no encontro profético. Eu anotei aqui, vou contar ela para vocês. Com essa história também eu encerro a nossa conversa essa noite. Em Johannesburg, na África do Sul, peguei o avião para São Paulo. Eu estava na sala de embarque, os portões ainda fechados, cheguei um pouco mais cedo, as pessoas foram chegando, e chega chega dois gays, um era ele e o outro era ela. Irmão, você tem problema com gay? Eu tenho dificuldade de amar o gay, irmãos, eu estou tentando, eu vou converter, sabe... Mas eu tenho ainda uma certa dificuldade de entender, de aceitar os gays, né? Ainda mais que ela, uma roupa preta, assim, colada, tipo couro, nas pernas, assim, cheio de badulaque no braço e tal. Aquilo, o momento custoso, irmãos. Ele não, ele estava sério. E ela toda submissa, né? No meu coração, irmãos, eu condenei os dois. Eu matei os dois. Ali. Isso aconteceu agora. Em fevereiro agora. Só que Deus tinha me ensinado sobre graça, irmãos. Eu estava voltando de Varanasi, na Índia, onde Deus tinha me ensinado sobre a graça dEle. Embarcamos. Eu compro a passagem na normal, a Gisele está ali, ela sabe como funciona, e geralmente... As meninas, a Gisele e a Michele, que compram essas passagens, a gente faz o update para a classe business, porque é melhor, você deita tudo, né, na minha idade, né, né? Eu estava na classe business, que tem mais conforto, menos passageiros, tinha ali uns 20 passageiros, ali é pequeno mesmo, né? Só que ele cuidou de mim a noite inteira. 9 horas e 40 minutos de voo, de Johannesburg até São Paulo. Foi tão profissional, fez um trabalho tão bom, cuidando daquele corredorzinho com poucas pessoas, perguntava o que o senhor quer, um café, alguma coisa... e tal, me dá isso, aquilo. Eu falei, Senhor, o que o Senhor fez comigo? Poucas horas atrás eu matei ele. E ela, matei os dois. No meu coração eu matei. Eu não odiei, mas eu rejeitei. A graça não rejeita ninguém. E como eu pedi perdão a Deus, irmãos. Porque Deus tinha que me dar aquela lição, depois de tudo que Ele havia me ensinado, sobre a graça de Deus, entendeu? Ele tinha que me dar aquela lição. Eu aprendi.
Aprendi aquela lição, irmãos. Então, irmãos, a nossa nação será transformada. As nossas cidades serão ganhas quando de fato tivermos uma experiência com a graça de Deus, entendeu? Vamos ficar em pé. Baixa a sua cabeça. Se você tem descoberto alguém, algum pastor, alguém que você conhece, você descobriu, você falou mal dessa pessoa, mesmo que fosse verdade o que você estava falando, era verdade, mas você falou assim, será que você tinha direito de falar mal daquela pessoa? Será que ao fazer aquilo, será que você não perdeu a salvação? Quando Miriam falou mal do irmão dela, Moisés, ela ficou leprosa. Vamos pedir perdão a Deus, irmãos. Que Ele nos ajude a vigiar mais. Vigiar a nossa língua, a nossa mente. Porque a morte e a vida estão no poder da língua. E se você difamou alguém, você não pediu perdão a Deus, não resolveu a situação, como fica a sua salvação? Como fica a sua condição lá no céu, não é? Se você morresse hoje, com certeza galardão você não alcançaria. Muito menos herança.